no livro de Gênesis, no capítulo 14, a partir do versículo de número 18. Gênesis, capítulo 14, versículo 18, até o versículo 24. Os irmãos que acharam, digam amém. Repetindo, Gênesis, capítulo 14, versículo de número 18 a 24, que diz o seguinte: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Que Deus abençoe a sua igreja, aqueles que assistirem esta mensagem, em nome de Jesus. Este episódio do capítulo 14 trata do momento que 4 reis daquela região do Oriente Médio se organizam para guerrearem contra 5 reis da Palestina. Dentre esses reis estava o rei de Sodoma e o rei de Gomorra. E esses 4 reis, com seus exércitos, eles invadem as cidades, estados desses 5 reis, e além de roubar a riqueza ali existente, levam cativos alguns homens, mulheres e crianças, levam como escravos, talvez para vendê-los, negociar a venda daquelas pessoas. E dentre essas pessoas que foram sequestradas, levadas por aqueles 4 reis e seus exércitos, estava o sobrinho de Abrão, que até esse momento não havia recebido de Deus a mudança do seu nome para Abraão. Abrão, ele tem conhecimento de que o seu sobrinho, ele foi sequestrado. E aqui está a primeira lição que eu quero trazer para os irmãos nesta noite, que às vezes, irmãos, más notícias, elas são o início de uma grande vitória na nossa vida. Nós não gostamos de más notícias, mas às vezes o que antecede uma grande vitória, o que antecede uma grande bênção, são as más notícias. Abraão recebe uma má notícia. No versículo 14 diz o seguinte: ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, é o seu sobrinho, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318,
e os perseguiu até Dan. Abraão toma notícia, recebe uma má notícia de que seu sobrinho foi sequestrado, levado, não sabe para onde, para Dan, e ali ele, ao invés de ficar se lamentando, murmurando, se maldizendo, ou culpando ao Senhor, ele toma uma atitude. Ele toma uma atitude de ajuntar 300 homens que o serviam, e ele vai em busca do seu sobrinho. E Deus o abençoa. Abraão é bem sucedido no seu empreendimento. Abraão volta com a vitória e não traz apenas Ló, ele traz também todos os moradores de Sodoma, ao ponto do rei de Sodoma ficar tão grato a Abraão, que diz: me entregue as pessoas, me entregue essas vidas, e você pode ficar com a riqueza que você adquiriu nesse empreendimento. E quando Abraão está voltando, irmãos, quando Abraão está retornando desta grande vitória que Deus lhe deu, foi uma grande vitória. Abraão não era um líder de um exército, seus 318 homens não eram homens especializados em guerra, mas Deus abençoa Abraão de tal forma que ele vence esses exércitos e conquista de volta as pessoas e muitas riquezas. E quando Abraão está retornando, irmãos, Abraão tem um encontro. Abraão se encontra com um sacerdote do Deus Altíssimo, um homem escolhido pelo Deus verdadeiro, o Deus dos céus e da terra, chamado Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém, a qual hoje nós chamamos de Jerusalém. Ele era rei, mas além de rei, Melquisedeque, ele era, irmãos, sacerdote. Ele era um oficial de Deus, ele era um servo do Senhor, ele era um operário do Senhor. E quando Abraão encontra aquele sacerdote do Deus que Abraão também servia, acredito que naquele momento da história, os mais conhecidos servos do Deus verdadeiro era Abrão, e agora Abrão conhece Melquisedeque, um homem que servia ao Altíssimo, ao El Shaddai, ao Todo-Poderoso, ao Senhor dos céus e da terra. E ali, irmãos, quando Abrão encontra com aquele homem, Abrão tem uma atitude de entregar para Melquisedeque o dízimo de tudo que ele conquistou naquela batalha. Nós podemos ver isso no versículo 20. No versículo 20, nós podemos constatar que Abraão, ele entrega o dízimo de toda a riqueza. Foi muito ouro, muita prata. Eu estava pesquisando recentemente, você não sabe quanto está o grama do ouro? 211, 12 reais mais ou menos, se não me engano. O grama do ouro, um gramazinho, 200 e poucos reais. O ouro é o melhor e maior investimento financeiro que podemos fazer. Se você tiver a oportunidade, invista no ouro. Investir em ouro é melhor do que investir em terras. O ouro nunca desvaloriza. E em tempo de crise, o ouro é mais valioso do que dinheiro e que terra. Abraão certamente ele trouxe muito ouro, ele trouxe muita prata, bronze, ele trouxe roupas preciosas, ele trouxe certamente uma riqueza incalculável.
E quando ele está diante do sacerdote do Senhor, Melquisedeque, rei de Salém, de Jerusalém, versículo 20: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. A mensagem desta noite é: por que Abraão deu o dízimo de tudo? Por quê? Queridos, embora encontremos no capítulo 4 de Gênesis a primeira referência bíblica sobre dedicação de dízimo e oferta, lá em Gênesis, no capítulo 4, no episódio de Caim e Abel, eles levam para o Senhor uma oferta. A palavra oferta ali, irmãos, não é qualquer coisa. A palavra oferta ali, no hebraico, é um presente. Caim e Abel leva ao Senhor, leva um presente. E a palavra oferta, além de ser presente, é um tributo, é algo que é devido a Deus. No coração de Adão e Eva, que ensinaram certamente seus filhos, eles tinham um dever de levar ao culto ao Senhor uma oferta, que era presente ou tributo, a palavra no hebraico. Embora a dedicação de dízimo e oferta está primeiramente mencionada no capítulo 4, irmãos, contudo é em Gênesis 14, 20 que há o primeiro uso da palavra dízimo. A palavra dízimo, ela aparece na Bíblia neste episódio de Abraão, no versículo 20. Gênesis capítulo 14, versículo de número 20. Ali é usado pela primeira vez a palavra dízimo, que se refere à 10ª parte de alguma coisa. Neste versículo consta a atitude de Abraão em entregar o dízimo de tudo que ele e mais 318 homens conquistaram naquela guerra. Abraão entrega o dízimo de tudo. E por que Abraão deu o dízimo de tudo? Primeiro, irmãos, a primeira razão pela qual Abraão deu o dízimo de tudo, porque ele encontrou um sacerdote do Deus Altíssimo. Até aquele momento, Abraão servia ao Senhor sozinho. Abraão servia a Deus, ele levantava um altar ao Senhor, ele cultuava ao Deus Altíssimo, ao Todo-Poderoso, mas ele não tinha um sacerdote, ele não havia encontrado alguém maior do que ele no assunto espiritual. Lá em Hebreus mostra que o escritor de Hebreus diz que Melquisedeque é maior do que Abraão. Por isso que Abraão o reverencia e lhe dá o dízimo de tudo. Abraão, quando ele estava servindo a Deus, ele fazia as ofertas ao Senhor, sacrificava os animais, ele mesmo manipulava as ofertas para Deus. Mas quando Abraão encontra um homem, Melquisedeque, encontra um sacerdote do Altíssimo, Abrão, ele dá o dízimo. Queridos, há pessoas que argumentam que não dão o dízimo porque o dízimo está no Antigo Testamento, não está no Novo Testamento. Esse argumento, irmãos, não é teologicamente correto. Primeiro, em Mateus 23, o Senhor diz que a gente não pode se esquecer de dizimar, em outras palavras. Mas quando Abraão dá o dízimo, é porque ele estava contribuindo com um trabalho sacerdotal. No Antigo Testamento, o dízimo não era para manter o Estado de Israel, não era para manter o palácio de Davi dos reis. O dízimo, ele é um imposto para
tenho falado sobre esse assunto porque tenho percebido que em nossos dias, uma das dificuldades que a obra de Deus tem enfrentado não são prisões, não são perseguições do Estado, não são mortes, não são crucificações, decapitações, fuzilamentos. Uma das oposições ferrenhas para a obra de Deus é pessoas que não entendem que devem cooperar com a obra de Deus. Aquele que se diz servo de Deus e não é um dizimista, ele está dizendo: pouco importa se a luz, se vai cortar a luz. Imagina se não chegarem aqui e a luz dessa igreja está cortada. Imagina. Ó, irmão, não vai ter culto hoje porque cortaram a luz. Ah, pastor, eu queria beber água. Não tem água, irmãos. Cortaram a água. Está um calor insuportável. Não tem dinheiro para comprar ventilador. Ah, pastor, a gente não está conseguindo ouvir o senhor direito. Quebrou os microfones, a gente não tem dinheiro para coisa nenhuma. Ah, pastor, por que o senhor está indo embora daqui? Porque a igreja está me deixando sem o meu mantimento, como Melquisedeque, e eu não vou passar fome aqui, vou embora, vou para outro lugar. Deus abriu outra porta para mim. Quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, Abraão reconhece que Melquisedeque é o sacerdote do Senhor, que Melquisedeque estava fazendo um trabalho para o Deus Altíssimo, e ele, como servo do Altíssimo, ele deveria cooperar na manutenção da obra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a primeira razão pela qual Abraão deu dízimo, porque ele estava cooperando com a obra do Senhor. Ele não estava dando dízimo para Melquisedeque, ele estava dando dízimo para o trabalho sacerdotal. Certamente Melquisedeque nem precisava. Melquisedeque era rei. Ele não era um pobre coitado que precisava de dinheiro de outros. Irmãos, aqueles que têm o coração fechado no dízimo e oferta, se você não der o dízimo e oferta, Deus vai levantar pessoas. Eu creio nisso. Mas o dízimo e oferta é um dever todo certo. Abraão não estava entregando o dízimo de tudo para um miserável, para um coitadinho, para um aproveitador. Abraão estava entregando um dízimo e oferta para um rei de uma cidade-estado chamado Salém. Ele era rei, e Abraão dá o dízimo de tudo, não porque ele era rei, mas porque ele era também sacerdote. Aonde tiver o sacerdote do Senhor, aonde nós cultuamos, você tem que cooperar com aquele lugar, e responsabilidade minha e sua em Cristo Jesus. Abraão deu o seu dízimo porque ele reconheceu o trabalho sacerdotal. Abraão deu o dízimo também, irmão, sabe por quê? Porque ele foi beneficiado pelo serviço de Melquisedeque. No versículo 18, olha o que Melquisedeque deu para ele. Irmãos, parece que Abraão, depois que foi dessa jornada, andou muitos e muitos quilômetros. Ao retornar com esse povo, parece-nos que ele estava com fome. Parece que o povo estava com fome. E Deus usa o sacerdote Melquisedeque para servir a Abraão e o povo. Versículo 18: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão, ele encontra um sacerdote, ele encontra alguém que trabalha no ministério da obra do Senhor. E Abraão, como servo de Deus, diz o seguinte: eu tenho que compartilhar, eu tenho que financiar essa obra, porque essa obra é de Deus. Eu tenho que patrocinar esse trabalho, porque esse trabalho é de Deus. E também eu tenho que patrocinar esse trabalho, porque eu sou beneficiado. Eu estou recebendo desse sacerdote pão e vinho. Eu estou recebendo desse ministério as bênçãos de Deus. Eu estou sendo socorrido em todas as áreas da minha vida. Eu sou beneficiado por esse ministério sacerdotal. Por isso
de tudo. Abraão, quando vê Melquisedeque lhe servindo, quando Melquisedeque vai até Abraão e começa a dar pão, talvez não só para Abraão, mas para as pessoas que estavam com ele, começa a dar pão, começa a dar vinho. De onde vinha aquele vinho? De onde vinha aquele pão? Alguém pagou. Tudo nessa vida não é de graça, irmãos. Nada é de graça. O banco que nós sentamos, tudo que temos aqui, alguém deu, alguém pagou um preço, alguém cooperou. Até a salvação, que é de graça para nós, mas Jesus pagou o preço para a nossa salvação. Ela é de graça, porque Jesus pagou o preço por nós, preço de cruz, morreu na cruz, por isso que ela é de graça. Nesta vida tudo tem um preço. Aquele pão e vinho que Melquisedeque estava dando para aquelas pessoas, alguém pagou, alguém desembolsou, alguém pagou um preço para que aquele pão e vinho estivesse saciando a fome e a sede de Abraão, os 318 e todo o povo que estava vindo com ele. Abraão deu o dízimo, porque ele estava diante de um ministério do Deus Altíssimo. Esta obra é do meu Deus, eu vou abençoar. Abraão deu o dízimo, porque ele foi beneficiado por este ministério, pelo sacerdócio de Melquisedeque. Abraão deu o dízimo, porque também, além de ser beneficiado, ele usufruiu das coisas materiais, ele foi abençoado espiritualmente. No versículo 19, diz o seguinte: e abençoou, Melquisedeque abençoa Abraão, e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão deu dízimo para o sacerdote Melquisedeque, porque ele era sacerdote de Deus, porque Abraão se beneficiou do pão e do vinho e de outras coisas, das águas, talvez da hospedagem. Talvez Abraão se hospedou em Salém, e Abraão deu o dízimo de tudo, porque ele foi abençoado por um sacerdote de Deus Altíssimo. Abraão deu dízimo, porque ele reconheceu que Deus que lhe deu toda aquela riqueza. E pela boca de Melquisedeque, Deus está dizendo: bendito Abraão, bendito seja o Deus de Abraão, o possuidor dos céus e da terra, que entregou os teus inimigos. O Senhor está dizendo: essa riqueza, essa bênção que você tem, essa prosperidade que está sobre a sua vida, foi eu que dei. Foi eu que dei, Abraão. Fui eu que te dei vitória. Fui eu que te abençoei. Fui eu que cuidei de você. Fui eu que estive com você nessa batalha. E você está voltando vitorioso. Você está trazendo de volta o seu sobrinho que você tem como filho. Você está trazendo muita riqueza. Você está sendo honrado por todo Sodoma e Gomorra e as outras cidades. Eu estou te honrando em toda a Palestina. Fui eu que fiz tudo isso. Deus diz, Abraão. Porque ele foi abençoado. Porque Deus lhe deu vitória. E por fim, Abraão deu dízimo. Porque ele sabia que de onde ele recebeu aquela riqueza, viria mais. O Senhor usa o sacerdote Melquisedeque para dizer que o Deus de Abraão é o possuidor dos céus e da terra. Ninguém passa fome por dar dízimo.
Ninguém empobrece por dar dízimo. Tem muita gente tendo prejuízo na vida financeira por falta de fidelidade no dízimo e oferta. Nós damos o dízimo porque somos abençoados. Deus não mostrou a Abraão necessidade de dizimar, porque Abraão seria abençoado. Abraão já foi abençoado. Deus abençoa primeiro, para depois a gente compartilhar. Mas sabe o que acontece, irmãos? Deus abençoa primeiro, a gente retém. A gente retém o que Deus abençoou, não dá, e aí vira uma bola de neve, prejuízo, derrota, prejuízo financeiro, nada dá certo, tudo dá errado, é um saco furado, o bolso está furado. Querido, a bênção financeira do servo de Deus está relacionada à fidelidade, ao dízimo e à oferta. Entenda isso. Se a minha e a sua vida está embaraçada, reveja a sua questão financeira do dízimo e oferta. Mas pastor, estou sendo dizimista, estou sendo ofertante, estou em luta. Espera, porque a bênção vem. Deus honra. Deus não permite que seus servos fiquem confundidos. Abraão deu dízimo de tudo, porque ele sabia que de onde ele recebeu, de onde veio aquela bênção, vinha mais. E no versículo 19, o Senhor, pelo sacerdote Melquisedeque, fala para Abraão. Foi uma indireta para Abraão. A gente, irmãos, se faz desentendido. Quando fala em dinheiro, não é comigo. Dinheiro é o último lugar, o bolso é o último lugar que a gente se converte, irmãos. Quando fala em dízimo e oferta, a gente fica todo desconfiado, todo mal acomodado. Não é comigo. Irmãos, quem despertou Abraão também para dar o dízimo foi Melquisedeque. Melquisedeque no versículo 19 fala assim, e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Eu estou vendo essa riqueza aí, viu? Foi ele, o rico, o Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Essa palavra, irmãos, eu estou trazendo. Nós, pastores batistas, nós não temos o hábito de ficar falando de dízimo e oferta na igreja regularmente. Vai fazer 20 anos que eu estou em Macaúbas. Posso contar nos dedos das mãos as vezes que eu falei desse assunto. Mas eu estou falando porque infelizmente hoje tem sido uma batalha espiritual. A obra de Deus tem sido prejudicada porque muitos não se converteram em amar a Deus de toda força. Amar a Deus de toda força é amar nas ações. Deus é um Deus possuidor dos céus e da terra. Ele é poderoso para abençoar. Fazei prova de mim. Fazei prova. Pastor, mas está demorando, tem um mês que espera, porque a bênção vem. E a bênção não vai vir só apenas nas finanças. A bênção vai vir na vida espiritual, a bênção vai vir na paz no lar, a bênção vai vir na salvação dos filhos, a bênção vai vir em muitas outras coisas que Deus vai fazer acontecer na minha e na sua vida. Fazei prova de mim. Deus vela por sua palavra para cumprir. Eu sei que muitos irmãos, muitos têm se escondido atrás de uma época de sacerdotes que não são do Senhor. Os sacerdotes do Senhor, eles amam a obra de Deus, eles trabalham para o Senhor. Nós não somos avarentos nem fraudulentos, mas por causa de alguns que são fraudulentos, que tosquiam o povo do Senhor, muitos encontram nisso justificativa para não serem fiéis nos dízimos e oferta. Mas você conhece esta igreja, você conhece esse pastor há 20 anos, você conhece a primeira igreja batista de Macaúbas, você sabe esta obra é santa, você sabe que Deus age aqui e é responsabilidade minha e sua.
entregar, devolver, porque não é meu nem seu, esse percentual é do Senhor. Deus quer prosperar essa igreja, Deus quer enriquecer esse ministério de tal forma que possamos investir na obra do Senhor, porque do Senhor é a prosperidade. Que Deus nos abençoe. A Bíblia diz que nós somos chamados filhos de Abraão. A palavra de Deus diz que aquele que se converte a Jesus é um filho de Abraão, porque anda nas pegadas de Abraão, porque é um filho da fé. Talvez aí a razão pela qual a primeira pessoa na Bíblia, registrada na Bíblia, a dar o dízimo, foi Abraão. Eu sei que outros deram, mas do ponto de vista literário, é Abraão que dá o dízimo, é o primeiro, é o pai da fé. Nós somos filhos de Abraão, porque somos filhos da fé, andamos nas mesmas pisadas, servimos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. As bênçãos prometidas a Abraão estão sobre nós. O Senhor falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção que você espera sobre a sua família está sobre Abraão e sobre aqueles que andam nas suas pegadas. Que Deus seja glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Eu relutei, irmãos, para trazer essa palavra, porque eu não gosto de tratar esse assunto, mas eu entendo que, como sacerdote do Altíssimo, eu preciso conscientizar a igreja a não roubar a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória ao Senhor.